Olá, bem-vindos ao Rede de Olhares, o programa do Camaleão. A cada edição um tema novo, personagens e conteúdos diferentes. Nesta parceria com o Canal Futura, o Rede de Olhares é feito aqui na TV da Universidade de Caxias do Sul, que fica aqui na Serra Gaúcha. E um dos traços marcantes aqui da nossa identidade cultural é a cultura da uva e do vinho. Por isso, hoje o Rede de Olhares fala de um aspecto muito bonito dessa cultura, que é o vinho espumante. Vinho espumante, né? Uma magia bem brasileira, mundial e também brasileira, com muitos convidados hoje no estúdio e a companhia da Carol, aqui da UX TV. Tudo bem, Carol? Oi, André. Oi para você que nos acompanha aqui pela UX TV. Então, André, nós temos vários convidados que têm uma ligação com a espumante. Então, tem convidados de Flores da Cunha, Garibaldi, Bento Gonçalves. Então, um povo para conversar e discutir a respeito disso. E aqui de Caxias também, né? Caxias do Sul, onde fica a universidade, a sede da universidade. Bom, durante o programa todos irão se apresentar e conversar sobre o vinho espumante. Mas já queria convidar, temos dois enólogos aqui, que é até um diálogo de gerações, né? A Janaína e o Flávio. Janaína de Flores da Cunha e o Flávio da Cooperativa Aurora de Bento Gonçalves. Perfeito. A gente podia começar o programa abrindo um espumante. Vamos lá? Perfeito. Qual que a gente podia abrir antes, Flávio? Nós vamos abrir um Brut Chardonnay. Então já vou perguntando algumas coisas, pode ser? Fique à vontade. O que é o vinho espumante? Ele é a mesma coisa que o champanhe? Na verdade, existe uma certa confusão, né, nessa relação de champanhe, né, e espumante. Na verdade, existem dois tipos de espumante no mundo. De denominação de origem conhecida, né? Dois tipos, ou seja, um tipo champanhe e um tipo asti. Que são de regiões específicas. São de regiões, que são denominações de origem, que são já exclusivas deles. Nós não podemos fazer uso disso. Só que como foram os pioneiros, eles usam isso como a tipologia do produto para o mundo todo. Então, a gente passou a chamar de vinho espumante. Exatamente. Certo. Nós, como não podemos usar essa denominação, nós usamos vinho espumante. Então, o vinho espumante é o champanhe, só que com outro nome, mas né? É exatamente é o mesmo processo. O mesmo produto. E é um vinho. É um vinho espumante. Qual é a diferença que existe entre o vinho espumante e o vinho tranquilo? Na verdade, é a presença ou ausência de gás carbônico. No caso desse aqui, tem a presença do gás carbônico. E no vinho tranquilo, a ausência do gás carbônico. Janaína, eu queria te perguntar, porque algumas pessoas pensam que o gás, inclusive, é artificial, né? Como é que é o gás que se dá no vinho espumante? É a pergunta que as pessoas mais me pedem, né? É se é colocado dentro, né? Ah, não, essas bolinhas aqui é colocado dentro. Tem uma diferença, não é como a água mineral. Eu sempre digo isso. Essa perlagem, essas bolinhas que enologicamente a gente chama de perlagem, elas vêm de um processo na vinificação. Então, é uma incorporação de gás carbônico. Quando tem o processo de fermentação, como no espumante é feito numa autoclave, essa autoclave segura toda essa pressão dentro e forma essas bolhas. Eu vou pedir para o Flávio ir servindo já, inclusive. Essas perlagens. Chama perlagem. Perlagem, essas bolhas que a gente vê. Flávio, esse gás se cria dentro do processo, nas pipas de inox ou na garrafa? Como é que se dá essa formação do gás do vinho? Na verdade, é a elaboração de vinho, né? É o conceito de vinho, né? Diz que vinho é a bebida alcoólica proveniente de uma uva, a fermentação de uma uva sã, fresca e madura. A fermentação é algo exclusivamente natural, que acontece em toda a natureza, não é diferente com a uva, ou seja, tem glicose e frutose e se produz álcool. Só que junto com o álcool também se produz gás carbônico. Sempre se produz gás carbônico numa fermentação. Ou seja, para o caso de vinho, o gás carbônico é produzido e é liberado para o meio ambiente. Já para o espumante, ele é gerado, mas é aprisionado no próprio recipiente. O método tradicional, que é aquele champenois, essa incorporação é feita dentro da própria garrafa. Essa é a diferença entre o champenois, que é o método tradicional, e os charmas, que a gente vê por aí, que é feito no equipamento, né? Dentro de um tanque. Carol, tu consegue segurar a taça além do microfone? Claro, com Então certeza. já apresenta o conteúdo que tu fizeste para o programa de hoje, né? Sim, assim como a Janaína que está falando do champenois, que é um processo diferente que acontece a fermentação na garrafa, a gente foi até Garibaldi para mostrar a vinícola que foi a primeira a fazer o espumante do Brasil. Estamos na capital nacional do espumante, Garibaldi,
município da Serra Gaúcha, 112 quilômetros de Porto Alegre. Aqui está localizada a vinícola que produziu o primeiro espumante do Brasil, em 1913. Os 100 anos da história realmente do espumante no Brasil, né? A Peterlongo foi a primeira empresa a plantar uvas brancas no Brasil, foi a primeira a exportar levedura. A arte de beber estrelas está presente desde a conservação da história até o modo de produzir. O processo champenoise, que é a fermentação na garrafa, né? Quando ele coloca dentro da garrafa, ele vai inserir a levedura. O açúcar se transforma em álcool, né? E aí a gente tem lá as borbulhas, né? Que a gente abre o espumante, tem lá o que são essas bolinhas, né? É o perlage do espumante. Nesses cavaletes elas ficam aí e toda aquela levedura morta, onde ela já se transformou em álcool, vai descer para o bico da garrafa. Um outro local onde a gente põe uma solução hidroalcoólica, aonde vai congelar o bico dessa garrafa e a gente vai expelir então a parte sólida, né? Até aí, todos os espumantes são nature. Daí em diante a gente vai determinar então se ele vai ser demi-sec, se ele vai ser um brut ou se ele vai continuar sendo nature. Túnel à la glacé ou túnel do gelo. No início do século XX, as garrafas com espumantes eram deixadas aqui. Esse túnel foi construído sentido ao vento minuano para que as garrafas chegassem à temperatura necessária. As baixas temperaturas do inverno colaboravam para o congelamento do gargalo da garrafa, processo final para a bebida com estrelas ficar pronta. Eu me sinto assim, já como se fosse minha casa, e para mim é gratificante, né, de tu fazer parte de uma coisa assim que vai chegar em tantas casas, né? Uma história que sempre se renova. Eduardo, agricultor orgânico, pode confirmar. Produz espumantes em casa desde 1999. É uma coisa que me cativou desde criança. Eu me lembro de conversar com meu pai, de ter 8, 9, 10 anos aqui mesmo, nesse porão, e eu falar para ele que eu queria fazer espumante, eu queria fazer... E aí a gente pegava as garrafinhas de Guaraná e botava vinho e botava açúcar, só que não dava certo, né? Porque era cheio, tinha produto que não ia deixar refermentar, né? Então isso aí ficou marcado na minha mente e quando eu me dei conta eu estava procurando fazer isso e não consigo escapar. Carol, o que tu fizeste ali no final da matéria? Viu? Eu fiz um sabrage que todo mundo fala. Que é essa abertura teatral, né? Isso, que é então, muito... No final do programa, se alguém se animar, a Janaína trouxe o sabre, né? Sim. Vamos ver. E eu ainda fiz de primeira, viu, André? De primeira? Deixa eu convidar a degustar o vinho, a espumante. Deixa eu te perguntar, Eduardo. Você estava ali conosco na matéria, nós fomos lá na tua casa mostrar como acontece todo esse processo desde 1999. Para ti, o que você sente quando produz tudo, inclusive a uva, e chega até o processo final? Uma satisfação muito grande poder participar de todo o processo. Produzir, plantar a uva, colher, pisar a uva praticamente com os pés. E fazer todo o processo é o que me deixa feliz. Eu não gostaria de passar uma parte do projeto, do processo, para outra pessoa. Eu queria fazer parte dele completamente. Eu queria perguntar também para os outros convidados aqui, que são estudiosos, né? Por que o espumante, sendo uma cultura mundial, né, de vários países e continentes, ele se deu tão bem aqui no Brasil, né? Não sei se questões geográficas, culturais, o que explica essa boa adaptação? O Brasil usa basicamente o mesmo conjunto de variedades internacionais que se empregam para fazer espumantes, seja eles o espumante propriamente dito, né, método champenois ou charmat, seja eles os moscatéis, né? Mas a nossa região tem algumas características interessantes, inclusive semelhantes até certo ponto com as características da região de Champagne na França, que determinam para as nossas uvas uma acidez um pouco maior, que dão ao espumante um pouco mais de corpo em boca, um pouco mais de intensidade, que é o que de um modo geral se procura, não é? Se a gente pega espumantes de regiões
características de vinhos tintos, por exemplo, né? As regiões desérticas da Argentina, a região de Mendoza, as regiões do Chile, enfim, o espumante perde um pouco essa acidez que às vezes que é importante para o espumante. Um pouco outros tipos ruim, de vinho. Que até certo ponto não é muito desejável nos vinhos tranquilos, mas que é particularmente interessante nos vinhos do tipo espumante. Sim. Thompson, você é da Emater? Isso. Então tem toda uma pesquisa muito forte, né, de tecnologia para gerar esses espumantes. Com certeza. Como o Flávio falou, a gente tem dois sistemas de produção de espumantes. O primeiro sistema, o espumante natural, basicamente a gente tem 3 variedades que hoje dominam a produção: Chardonnay, Pinot Noir e Riesling itálico. Essas 3 variedades são feitas uma assemblagem, uma mistura, né? E aí se aproveita o melhor o potencial de cada variedade para a produção desse tipo de espumante. E o Prosecco também, daí é um vinho típico, né, varietal, que também se utiliza para fazer, então, um espumante brut. E os moscatéis, então, na linha de moscatéis, que nós temos aqui também. Já vou pedindo para abrir um moscatel para a gente encerrar o primeiro bloco tomando. O processo Asti, né? Então se caracteriza pelas uvas moscatos, né? E algumas malvasias. Que se adaptaram bem aqui no Brasil. Se adaptaram bem. Na nossa opinião, a gente tem um clima favorável, a gente tem solo favorável, mas a maior virtude da nossa região aqui é a continentalidade e altitude. Quer dizer, eu tenho uma amplitude térmica, dias quentes e noites amenas, noites frias. Isso possibilita um acúmulo de açúcar na uva durante o dia e uma acidez durante a noite. Isso tem uma relação de açúcar-acidez perfeita para os nossos espumantes. Tanto é que os nossos espumantes concorrem na Europa, tiram medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze com a própria França. Quer dizer, a gente tem realmente um lugar... Já não perdemos mais de 7-1 nessa área. Não, só com no certeza futebol. Estamos ganhando. A gente vai fazer um pequeno intervalo no Rede de Olhares, abrindo mais um espumante e voltamos logo com essa temática. Olá, voltamos com Rede de Olhares aqui pela UX TV, parceiro do canal Futura. Hoje falando sobre os vinhos espumantes, que é um traço aqui dessa região onde é feito o programa para todo o Brasil aqui na UX TV com o Futura. Já convidando os nossos enólogos, a gente abriu o primeiro espumante do programa, que tipo era? Era um tipo champanhe, Chardonnay Brut. Brut, que é mais sequinho. Exatamente. O que a gente poderia abrir agora, Flávio? Nós acabamos de abrir, né, um espumante Moscatel, aonde ele fica claro, né, para nós bebemos um espumante que ele é mais bruto, mais seco, né? E nós vamos para um produto que tem menos álcool e que tem uma doçura da própria uva. E a uva muda. Normalmente os moscatéis são elaborados com uvas da família dos moscatos. Então a gente saiu do mais amarguinho, mais seco, para o mais doce agora. Que o primeiro tinha menos aroma, o segundo já tem um aroma bastante pronunciado. Certo. Que é bem típico desse tipo de produto. Janaína, os espumantes, então, eles vão trazendo toda a característica do vinho, que é a base, né? Sim, todos são elaborados primeiro com vinho base, né? Então, é como se fosse um vinho branco, normal. Depois é feita uma segunda fermentação para dar essa espumatização. Certo. No caso do moscatel é um pouquinho diferente. É uma fermentação só, já faz direto com o mosto. Até pela questão da quantidade de açúcar que tem na uva. Carol, temos o pessoal de Garibaldi. Inclusive, já que a espumante ela é tão charmosa, né? Sempre tem um glamour. Ela tem até festa lá em Garibaldi, sabia? A 14ª edição da FenaChamp. E eu estou aqui com as meninas, a Carolina, a Diana e a Iris. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Como é que é essa festa que acontece todos os anos, de 2 em 2 anos, lá no município de vocês? Sim, nós representamos então a FenaChamp de Garibaldi, a festa do espumante brasileiro. Tivemos em outubro a 14ª edição, que foi um sucesso. É uma festa que alia o espumante, a gastronomia, a nossa cultura, shows, apresentações artísticas. E é uma festa que é sucesso e que cada vez se renova, né? Nessa última edição tivemos recorde, tanto em visitantes, com mais de 70 mil visitantes, e também no consumo do espumante, que foram mais de 30 mil garrafas. É uma sensação de beber, de fato, estrelas? Sim, é uma sensação de beber estrelas, né? O espumante é a bebida da alegria, na minha opinião. Ótimo. Carol, até pela composição do programa de hoje, dos convidados, tem um caráter bastante feminino, acho, também no espumante, né? Tem confrarias. Com certeza, e confrarias só de mulheres, só de André, mulheres. Olha só. Marilene, seja bem-vinda também. Obrigada. Como é que surgiu a confraria de vocês, que é a AMAVE, Associação Mulheres Amigas do Vinho da Serra Gaúcha? Ela é de 1999, ela surgiu
A ideia assim, foi gestada fora do país, inclusive, porque ela é uma associação internacional. E ela é a primeira no Brasil. Depois fomos seguidos por muitas outras, né? Agora tem várias. Explica para quem está em casa o que é uma confraria. Uma confraria é um grupo de pessoas que se reúne, né, em torno de um gosto comum. No caso nosso seria vinho. Nós somos a confraria do vinho. Por exemplo, em Caxias tem uma também bem antiga, que é mais a confraria do espumante. Não quer dizer que elas não tomem vinho, mas elas tomam mais espumante do que vinho. O interessante é que é um dado cultural aqui da região, né, Flávio e Janaína? Eu rapidamente queria perguntar, além de todo o conhecimento que vocês têm, qual é a relação pessoal de vocês com o vinho e com o espumante, assim, rapidamente, já que são duas gerações diferentes de enólogos? Particularmente, esse momento é maravilhoso para dizer algo que é o meu pensamento e que muitas pessoas não se dão conta disso. Existem bebidas maravilhosas no mundo, mas eu particularmente acho que espumante é a melhor bebida que o homem criou, descobriu, e por um motivo muito simples. 2 taças de espumantes, elas sempre amenizam algo que não está bem. A bebida que tem esse poder, ela tem algo de especial. A minha relação, então, com a bebida, na verdade, vem de berço, né? Porque meu pai é enólogo há 40 anos e eu via ele sempre, assim, apaixonado por todo esse universo e perto da porta do meu quarto ele tinha um laboratório, então me chamava atenção aquilo. Eu tenho irmãs e para as minhas irmãs isso não significava nada para elas. Mas para mim tinha um significado, tinha alguma coisa a mais. E é uma cultura que está relacionada ao consumo. Eu sei que não é a área de vocês, mas como bebedores e apreciadores, o que o Brasil precisaria para talvez conhecer mais esse potencial de uma bebida que é muito boa no seu território, será? Bom, o Brasil não tem na sua população um costume, basicamente, de consumo de vinho. Entre outras razões, porque o Brasil, como diz a música, é um país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas claro, o champanhe vai bem com um país tropical, né? Mas foi levado pelo lado da cerveja, dessa coisa toda. A entrada do champanhe foi muito importante, inclusive, para levar um pouco a possibilidade de vendas de vinhos no Brasil e de aumentar o gosto do brasileiro por uma bebida. Porque são bebidas que se tomam frescas, não é? Como os espumantes, como os próprios moscatéis, os próprios vinhos brancos, né? Os vinhos rosés, né? Às vezes a gente se pergunta, né? Se a grande parte da população brasileira vive na parte tropical brasileira, né? Principalmente sobre a costa, comendo camarão. É estranho, né? Porque o que tu está fazendo com um Cabernet Sauvignon, um vinho desse com esse tipo de comida? É estranho. Cairia muito bem uma bebida mais Cai bem os vinhos fria. brancos, os espumantes, até rosé pode andar, mas os tintos particularmente. O Brasil se perdeu um pouco, às vezes, na ideia do produto. Mas né? tudo é uma questão de como conhecimento. Como nós somos gaúchos, né? Moramos aqui embaixo, né? Tudo uma questão de autoconhecimento das regiões, das culturas regionais. Mas tem mudado consideravelmente. Né? Carol, tem gente na plateia que acho que consome o espumante não só apenas nos momentos rituais, mas acho que começa a fazer parte do cotidiano de algumas pessoas também. Com certeza. Né? Eu quero saber da Patrícia. Como é que é para ti? A minha ligação com o espumante é bem caseira mesmo, assim, né? Eu participo da confraria do espumante de Garibaldi, que a Secretaria de Turismo criou. Ela é aberta, ela é livre, então acontecem os encontros nas vinícolas garibaldenses da Rota do Espumante e a gente vai lá aprender. Então eu sou uma aprendiz. Aliás, Garibaldi é interessante porque passa numa rua tem uma vinícola, passa noutra tem um castelo. A Rota tem 20 vinícolas, Isso aí, tem várias. Começou essa confraria em julho de 2013, foi o primeiro encontro na Peterlongo e a gente tem aprendido. E em casa daí também eu sou consumidora, assim, né? Vou comprando, vou degustando. E tu tá sem espumante agora? Eu tô sem espumante porque agora. não foi servida? Por favor. Janaína, tu é sommelier, né? Ela tem preferência por Brut. Por que tu gosta mais já de tenho Brut? as minhas preferências. Quem mais não tem? Porque eu gosto também mais dos vinhos tranquilos, então de produto mais seco, né? Que também despertam aromas, enfim, né? É muito delicioso e acho que a população brasileira está começando a despertar para isso, né? Os locais tropicais, eu acho que tem que começar assim, ó, beira de praia e tal. Vamos tomar um espumante, um vinho frisante, uma coisa assim bem geladinho, tem... Tu está sendo servida por uma sommelier. Muito obrigada. O que é uma sommelier, Janaína? Então, um sommelier, ele normalmente ganha esse título depois que ele faz um curso numa
escola que ela é especializada em formar esse tipo de profissional. Basicamente, o serviço dele é não só fazer o serviço do espumante, mas ele tem que ser um bom degustador. Então, ele tem que estar sempre atualizado, ele tem que estar sempre degustando. E ele faz também todo a questão de harmonização. Ele vê os pratos que harmoniza melhor, ele ajuda o cliente no restaurante, ele faz o gerenciamento da adega, o gerenciamento de custos, quando está faltando ele repõe estoque. Então, assim, é muito importante não misturar o papel do enólogo com o papel do sommelier. São conhecimentos que se complementam. Sim, quando começa o trabalho, vai começar o trabalho do sommelier quando termina o trabalho do enólogo. São duas coisas. E o interessante, então, que no espumante está envolvido um conjunto de conhecimentos muito grandes, né? Passa pela comida, pela tecnologia, pela terra, pela pesquisa. Temos mais gente para falar, né? Depois queria uma palavra vindo do Thompson. Então, vamos abrindo mais algum? O Oscar, ele é da cooperativa Garibaldi. Como é que é o fato de produzir um produto que no fim de ano vai ser a comemoração de vários brasileiros? A gente costuma falar muito que no final de cada ano sempre tem um pretexto para consumir um espumante. Se o ano foi bom, para comemorar, né? E se o ano não foi tão bom, para esquecer, né? Então sempre tem, mas tirando a brincadeira, realmente a gente percebe que o mercado está mudando bastante. Nós tínhamos um hábito de consumo do espumante muito sazonal no final do ano e nos últimos anos a gente percebe um aumento bastante expressivo do consumo e o ano todo. Ainda temos, sim, no final do ano, aquele período de maior consumo, mas hoje, todos os meses do ano, tem um bom consumo de espumante. Isso quer dizer que as pessoas estão criando hábito, né, estão conhecendo mais o produto e estão consumindo mais na sua família, em casa, na sua roda de amigos, que o espumante, como já foi falado, é um excelente companheiro, né? Então, cada vez mais, esse produto está crescendo e é uma excelente alternativa também, como a gente tem uma ligação muito forte com o agricultor da região, são todos pequenos produtores, a base da nossa produção é a agricultura familiar, então são pequenas áreas e essas pequenas áreas elas têm que ser rentáveis, até para a gente poder manter essas pessoas na atividade e no campo. E a produção de uvas para a elaboração de espumantes consegue agregar uma remuneração melhor a essa uva que acaba beneficiando também o agricultor. A gente tem aqui uma garrafa bem artesanal, né, que é um experimento mais artesanal, produção artesanal, que é típico dos pequenos, e toda a produção industrial rotulada e tal, né? Antes de ir para o Sabrage, uma palavrinha do Thompson, só para encerrar, Thompson, na tua participação. Tu acredita que é uma cultura que vai se ampliar no Brasil, essa, assim, rapidamente? Com certeza, a gente tem excelentes variedades, tem um clima propício, tanto é que já foi comentado aqui, a gente concorre com a França de igual para igual, né? E eu especialmente acredito que o que faltou antigamente era um pouco de tecnologia, que hoje nós se apropriamos dessa tecnologia, né? E também divulgação. Eu lembro que lá em 1988, 1990, vendia-se pouco espumante. Por quê? Porque eram poucas empresas que elaboravam. Quando um número maior de empresas começou a elaborar e todos começaram a divulgar, com certeza o consumidor que prova o nosso espumante volta a consumir. E que pode ser todo tipo de consumidor, né? Com certeza. Bom, eu vou deixar aqui, explica para nós o que é rapidamente e já vamos nos posicionando, né? É uma questão teatral mesmo, né, do espumante, essa questão de abrir pelo gargalo, né? Sim, até o sommelier, ele é bem contra essa... A gente vai fazer com uma permissão. Espadada, né, em tudo que tem... Né, Flávio? Vem ajudar também, Flávio. Vem cá. Vamos fazer com uma permissão teatral, certo? Okay. Não é para fazer em casa a qualquer momento. Sei quando a pessoa descobrir os segredos... É mais gelada? Pega mais gelada. Importante, André, porque se, assim como o Oscar estava explicando, se ela não estiver bem gelada, ela pode explodir. Tu já está dando segredo, né? Importante também, André, que o pessoal pode conferir toda a nossa programação no www.uxtv.com.br. Essa aqui já dá? Eu acho que é melhor essa. Vamos lá, Flávio. Essa aqui? Então, a gente vai encerrando Rede de Olhares hoje, de uma forma um pouco improvisada. Por quê? Porque os nossos enólogos vão fazer um Sabrage aqui no estúdio ao vivo. Se não der certo, todos ficam perdoados já, né? E se der certo, a gente vai tomar de qualquer jeito. Vamos lá.
Vem pra frente. Se não der certo, eu vou passar. Tá, vamos lá. Deixa eu sair da... Oh! Já serve agora.